verdades vitais para a vida, determinantes que, uma vez ouvidas, facilitarão o caminho da vida, para aquilo que deve ser, para aquilo que deve funcionar. Provérbios ensejam fortalecimento moral, fortalecimento de experiência de vida. A intenção é ensinar sobre a vida. É para isso que serve, em geral, provérbios ou ditos populares, por mais abrangentes ou mais específicos que sejam. Procuram inserir, ensejar esta vontade, este ensino. Bom, um provérbio nas Escrituras não é tão diferente de um provérbio no seu uso comum. As Escrituras não inventaram esse gênero literário, como Jesus não inventou uma parábola, como obra literária, como recurso literário, apesar de ser sim o proponente majoritário das parábolas do Evangelho. Ou seja, Jesus também usou parábolas autorais, mas também usou parábolas de uso comum, né? Geralmente essas de uso comum é que a gente não conhece muito, né? Como a parábola do caniço e do carvalho, que está lá na defesa de João Batista, né? A gente nem percebe que ela está lá, mas ela está lá, e é por isso. Mas os usos de recursos literários gerais nas Escrituras têm um propósito especial, além de seu propósito usual, como é no caso de um provérbio. Um provérbio não apenas aponta o indicativo moral, social, cultural, para que se viva uma vida melhor. Indicativos proverbiais são constatações daquilo que melhor se deve ser ou fazer. Nas Escrituras são ainda constatações daquilo que melhor se deve ser ou fazer no Senhor. São caminhos que apontam para a glória do Senhor e, portanto, devem ser ouvidos e aplicados não apenas como conselhos, mas como normativa consequente. Ou seja, vamos nos lembrar rapidamente disso. Há um gênero literário, um gênero normativo, ele propõe o que é certo e o que é errado. Os demais gêneros usam daquilo que o gênero normativo definiu. Por exemplo, falávamos certa vez, e a revisão literária se encerra por aqui, né? Falávamos certa vez sobre a narrativa, sobre uma das marcas da narrativa é não fazer juízo de valor. A narrativa não diz o que é certo e o que é errado. E damos constantemente vários exemplos. As parteiras hebreias que mentiram para esconder Moisés. Deus precisa que elas mintam? Raabe mentindo, dizendo não tem espia nenhum aqui. Deus precisa de um empurrãozinho? Não, isso ainda é mentira, ainda é pecado. Mas imediatamente a narrativa falou que é pecado? Não, por que não? Porque a normativa já fez, a lei já disse que o que é a mentira. Isso não muda. O que a normativa impõe, nada faz mudar. Ao se lidar com o texto de Provérbios, ele não vai mencionar, por vezes, de maneira objetiva, a normativa, mas ele está intimamente atrelado a ela. E muitos anos atrás, não tantos assim, né? Mas alguns anos atrás, nós estávamos falando sobre o livro de Provérbios e apresentei à igreja a dinâmica geral do que está acontecendo no livro. O livro, majoritariamente contendo Provérbios de Salomão, não foi escrito por Salomão. O livro, Salomão escreveu provérbios, muitos provérbios, mais de 3.000 provérbios, diz a própria Escritura, muitos cânticos, ok, mas quem organizou o livro como obra foram os escribas de Ezequias. Sabe quem diz isso? O livro de Provérbios.
Ele mesmo identifica seu proponente. Há uma seção de provérbios no livro que se constrói assim: provérbios dos sábios antigos. Então há provérbios no livro que são de outros sábios, que nós não sabemos quem são. Há provérbios que são de outros sábios que sabemos quem são, como Agur, como o rei Lemuel. Há inclusive alguns provérbios que são de outros sábios, que Salomão pegou emprestado para fazer um trabalho apologético, e nós podemos identificar quem são. Salomão fez uso de provérbios de Amenemope, de Rinamecá, são célebres sábios do Egito, da Mesopotâmia, que ele pega aqueles provérbios e os modifica um pouco. Por exemplo, é comum olharmos um provérbio, um dos mais famosos do nosso texto: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, princípio de não apenas começo. A palavra hebraica aqui é a palavra para primazia, para primícia, para o que é melhor, para o que vem primeiro, para o que é essencial. O princípio da sabedoria, né, é o temor do Senhor. Esse provérbio já existe, é um provérbio antigo, um provérbio egípcio. Salomão pega este provérbio egípcio, também acadiano, e muda duas palavras. Muda a palavra temor e muda a palavra Senhor. Originalmente barutu, que é o coração no meio do homem, sua alma, seu espírito. A ideia é o equilíbrio do homem, a segurança do homem vem do seu interior, da sua alma, do seu âmago. Se ele obedece este âmago e esta alma, se ele investe neste âmago e nesta alma, ele guarda sabedoria, ele recebe a sabedoria. Salomão pega esse provérbio muitíssimo conhecido e diz: não está no homem, está em Yahvé. Por isso que o Senhor está com caixa alta, está no Senhor, está em Deus. E não apenas guardar a si mesmo, mas temê-lo. E a palavra temor e tremor nas Escrituras também expande-se em uma gama muito ampla de significados. Então há também esse exercício apologético proverbial nas mãos de Salomão, onde vários provérbios clássicos do mundo antigo são realocados para propor uma verdade diferente. Primeiro, não é plágio. Segundo, é um recurso natural da literatura de sabedoria. Todos os sábios faziam isso para mostrar o quê? Que a sabedoria que ele propõe é superior à sabedoria que já foi proposta. Faz parte desse tipo de gênero. E em segundo lugar, Salomão faz isso com maestria, no propósito de fazer conhecido o nome do Senhor. É muito comum que os livros em geral das Escrituras estejam voltados como público prático o povo de Israel, os filhos de Israel. Salomão, na literatura de sabedoria, é aquele que começa a dinamizar o propósito desses livros para além dos limites de Israel. Então também usar a linguagem dos demais para melhor comunicar aos demais faz sentido. E hoje eu gostaria de ler um provérbio. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 16, onde se iniciam provérbios de sentença. Quer dizer o quê? Que cada versículo é independente, não tem versículos, tem provérbios. Tipo, provérbios, vamos lá, Provérbios 16, abra para mim. Eu vou ler o provérbio de número 32. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Melhor é o homem paciente, cuidadoso, que domina a si mesmo, do que o guerreiro, o valente que ganha, o valente que conquista,
aquele que domina, aquele que recebe, aquele que faz para si. Melhor também é o que domina, o que segura, o que restringe o seu espírito, que controla o seu espírito, do que o que toma, vence, conquista uma cidade. O verso de número 31 já diz: coroa de honra são as cãs quando se acham no caminho da justiça. Coroa de honra são as cãs, os cabelos brancos, quando caminham na justiça. O que esse 31 tem a ver com 32? Nada. Isso são provérbios de sentença. A sentença individual é todo o conteúdo do provérbio. Os capítulos aqui, presentes especialmente, inauguraram os provérbios que são sentenciais. E a nossa sentença, o nosso provérbio, lerei agora mais uma vez a sua forma tradicional: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Me ajuda a entender esse provérbio, porque parece que os provérbios, na verdade, falam sobre todas as coisas. O de antes acabou de falar das cãs, dos cabelos brancos. Daqui a pouco, o próximo, o último dessa sequência: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Uai, o que isso tem a ver com os demais? É a mesma coisa, né? Mas há sim uma relação dinâmica entre todo e qualquer provérbio. E você vai se lembrar dessa instrução, se aqui você estava. O livro de Provérbios, como disse, não é escrito por Salomão, mas ele tem um propósito conduzido por Salomão, que vai do capítulo 1 até o capítulo 9. Um sumário, um resumo didático de todo o seu conteúdo, uma bússola que há de aplicar e apontar o caminho da aplicação dos demais provérbios à fonte da verdadeira sabedoria, que é o Messias, que é Jesus. E o cenário onde se aplica o livro de Provérbios é um casal, um marido, uma esposa, que juntos acompanham o crescimento do seu filho, que agora um jovem homem, está alcançando a idade de tornar-se um homem completo, está alcançando seus 30 anos, e há um evento no mundo antigo, especialmente no meio da cultura de Israel, onde este homem, este jovem, se torna independente. Quem se lembra que evento é esse? O casamento. Esta é a marca. Ele sai de sua casa, sai da casa de seus pais, se une à sua mulher, e estes dois se tornam um, e uma nova família da aliança é edificada. E é disso que estão falando os pais deste menino, deste jovem, dizendo: fuja da mulher adúltera, fuja da mulher loucura, case-se com uma mulher virtuosa, se amarre à mulher sabedoria. E este casamento, esta união verdadeira, há de qualificar toda a vida deste jovem, em qualquer cenário. Por isso todos os provérbios que vêm são consequência e conseguintes à ação do ideal e do adequado casamento. Quando fala como este jovem deve se portar na presença de autoridades, com justiça, lidando bem com o seu dinheiro, sendo equilibrado, tudo tem a ver com este casamento. E sim, meu irmão, ele também está dizendo: case-se com uma boa mulher de Deus. Mas ele está dizendo muito mais do que isso, porque a mulher virtuosa, que você sim, mulher cristã, pode tornar-se, que a mulher sabedoria, que você sim, minha irmã, pode ser sábia, mas que em primeiro lugar, esta mulher do texto bíblico não é você. A mulher sabedoria, a mulher virtuosa é Jesus, é o Messias. E a mulher adúltera e a mulher loucura, Satanás, o caminho do mundo, da impiedade, do pecado.
É claro que há mulheres adúlteras, é claro que há mulheres virtuosas, mas em primeira instância, em maior instância, é disso que o texto vai falar. E, por exemplo, quando lermos o texto de Provérbios 22:6, tão famoso, não apenas ele, mas já mencionamos ele aqui na igreja, por isso que estou usando ele como exemplo, diz o nosso texto, em sua tradução, ensina a criança o caminho que deve andar, e quando se tornar velho, não se afastará dele. Há muitas transcrições equivocadas nesta tradução, mas a que nos importa neste momento é a última delas, a última palavra do texto: não se desviará dele, dela. A palavra está no feminino. Dela quem? A mulher sabedoria, a própria sabedoria. Melhor tradução, como já vimos, exercita o jovem. Todo o livro foi traduzido por jovem, agora vai virar criança, por quê? Exercita o jovem, o seu caminho, e quando amadurecer, não se desviará dela. É a suma da sentença. É um provérbio sobre o jovem, para o comportamento do jovem, não sobre os pais, não sobre a criação de filhos. E nós traduzimos já esse verso aqui no estudo de quinta-feira, todo mundo junto, cada um inclusive pode fazer a sua própria tradução. Hebraico ali no projetor, acho que o Edu ainda tem a dele no celular até hoje, Mas a questão aqui não é hoje falarmos sobre as traduções, mas sobre a convicção, impressão e necessidade de olharmos para o texto de Provérbios de uma maneira diferente do que costumeiramente temos olhado. É um texto que fala sim sobre como melhor devemos nos portar para a glória de Deus, para a honra nossa, mas não podemos desviar o nosso olhar do porquê. Não são meros indicativos, e só podemos alcançá-lo se casados estamos com a sabedoria, se trilhando este caminho estamos com a mulher virtuosa. Porque o nosso coração natural não se direciona para o bem. Lembre-se do apóstolo Paulo: mal que eu não quero está sempre diante de mim, mas o bem que eu quero, não faço. Ele falou o contrário, ele colocou. Mesma coisa somos nós, irmãos, estamos sujeitos ao erro, sujeitos ao pecado. Não tem nenhum escravo do pecado aqui. Fomos libertos em Cristo da nossa escravidão, mas estamos sujeitos, erramos. E o nosso reflexo natural é caminhar para o nosso desejo, caminhar para a nossa satisfação, caminhar para o nosso pecado. Precisamos de um adequado combustível para agirmos de maneira diferente. Aí entra a sabedoria, aí entra a nossa sujeição e a nossa submissão a essa sabedoria, aí entra o nosso serviço e dedicação ao Senhor Jesus. Não será possível de outra sorte, porque a nossa natureza é contrária. Quando o texto fala sobre a mulher virtuosa, e vocês vão se lembrar muito desse texto, talvez você, mulher cristã, já tenha olhado para esse texto e pensado: como ser como essa mulher? Afinal, considere, ela tece, ela faz, ela fala, ela vende, ela compra, ela planta, ela colhe, todos a querem muito bem, ela participa de todas as esferas da sociedade, ela tem um valor reconhecido por sua casa e pelo seu meio e pelos demais. Ela é respeitada, valorizada, tem voz, tem presença. Mas pense no mundo antigo, pensa na nossa geração não, pensa no mundo antigo. Que mulher poderia fazer tais coisas? Que mulher tem um papel civil social que a permita comprar e vender? Se inclusive seu casamento é decidido e designado pelo seu pai, como ela pode comprar e vender uma vinha? Como ela pode fazer coisas assim? A resposta é simples, meus irmãos. A mulher no mundo antigo não podia fazer nada disso. As mulheres em Israel
pela própria designação da lei do Senhor, eram mais emergentes, eram mais livres do que as demais, é claro. Mas mesmo isso lhes era incomum. Em primeiro lugar, nós sabemos o porquê. A mulher virtuosa é Cristo. Mas isso não está longe de você, e esse é o segredo do texto. A intenção é que, uma vez ligados à sabedoria, ultrapassamos os nossos limites, ultrapassamos a nossa natureza, quebramos pretensos paradigmas do mundo, da impiedade do mundo, para sermos mais. Então sim, você pode tornar-se uma mulher virtuosa, não pelos seus dogmas, não pelos seus recursos, não simplesmente pelos seus talentos, mas munida do Espírito do Senhor, atada à sabedoria. Então sim, você a pode ser, por causa do Messias, por causa de Jesus. Então sim, podemos nós sermos e cumprirmos e vivermos toda a disposição proverbial, todo o ensino do texto, porque cumprimos aquilo que lhe é sumário, nos unimos à sabedoria. Diego, esqueci não, só esperei. Provérbios 18, 22, está se referindo a Cristo, não a esposa mesmo? Vamos ver o que é Provérbios 18, 22. Eu não me lembro mais. O que acha uma esposa, achou bem e alcançou benevolência do Senhor. Não, está falando da mulher. E a palavra usada aqui para a esposa é uma palavra interessante. Tem várias palavras para esposa. Aqui é uma boa, firme. A ideia literal é uma esposa que põe um pé na frente do outro. Quer dizer que ela anda com atenção, com cuidado, é equilibrada. Há algumas palavras muito interessantes, no texto hebraico. Não é sobre Jesus? Oi? Nesse verso não é sobre Jesus? Não. Veja, os pais estão dizendo que o menino deve casar-se sim com a mulher sabedoria que é Cristo, mas ele também deve casar-se com uma mulher, para ele sair de casa e formar sua família. Eles não podem perder de vista nenhuma das duas coisas. No Provérbios tem os dois. Tem os dois. Há um casamento real a ser acontecido. Ele está com essa idade, ele vai sair de casa, e ele precisa se lembrar que esse casamento real é maior que si mesmo. Há um passo definitivo a ser dado para que esse casamento real funcione como deve funcionar. Ele deve antes ser casado com a mulher sabedoria. Então as duas verdades estão concomitantes, dinamicamente distribuídas no texto. No caso, está querendo enfatizar que para ele ter um casamento virtuoso, ele tem que ser Cristo como ele tem. Sim, exato. Eu coloco o Cristo aqui no jogo porque para trazer para nós, mas Salomão pensa no Messias, no Cristo que ele ainda não conhece, no Cristo prometido, no Messias prometido. A palavra Christos do grego é simplesmente uma tradução livre da palavra Messias do hebraico, que é Messias. É um termo comum, Cristo não é o nome de Jesus, é o título de libertador, uma palavra grega comum. Nós ganhamos uma conotação superior por causa da pessoa de Cristo, Claro, quando a gente fala da aliança e colocamos o casamento do eixo da aliança, o casamento não é um sacramento, ele não é um símbolo da aliança, porque ele não é uma aliança feita com Deus, mas é uma aliança feita entre homem e mulher diante de Deus. Então sim, sempre há um terceiro elemento, e essa dinâmica de três testifica nas suas singularidades a economia da própria Trindade. A mulher é descrita como auxiliadora, como idônea, como aquela que propõe, que resgata, que dá instrumentos. Ora, não se apresenta assim Deus o Pai, o Deus auxiliador? O homem não deve viver para morrer pela mulher, como Cristo fez pela igreja? Nós tipificamos em essência a dinâmica trinitária. A imagem e semelhança do Senhor estão expressas na singularidade de homem e mulher, mas também na pluralidade da união dos mesmos. Então tem que ter três, que tem que ser. Essa é a dica do texto. E o nosso verso chave de hoje, que conta o seu entendimento com essas determinantes, vou ler mais uma vez em segunda versão,
Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar seu espírito do que conquistar uma cidade. Esse provérbio fala sobre ímpeto, fala sobre como equilibrar os nossos ânimos, fala sobre o que é essencial, o que é melhor, a não sermos escravos de nós, a não vivermos na condição de satisfazer o que queremos em todo o tempo, e portanto, quando não satisfeitos, nos frustrarmos todo o tempo. Uma geração idólatra, incrédula, esvaziada de qualquer conteúdo ou consciência, nunca acha suficiência no que faz. Vivemos uma geração assim, onde liberdades, pretensas liberdades são mencionadas. Vale se amar a qualquer coisa, cada um deve fazer o que se faz feliz, o que se faz bem, cada um é livre para fazer o que quiser, não há mais limites para ninguém. O que isso propõe? Nós precisamos nos satisfazer de alguma maneira. Nada é suficiente, então inventamos novos limites, rompemos novas barreiras a fim de encontrar suficiência. Qual é o problema disso? Não há suficiência fora de Cristo, não há suficiência fora da palavra do Senhor, não há suficiência fora da sabedoria. Isso é escravidão absoluta, incredulidade, ignomínia, estultícia, ignorância, idolatria, e sempre será, e sempre há de acontecer. Não é uma novidade exclusiva da nossa geração, não. Nossa geração só tornou isso latente, dinamicamente exposto, todos nós o sabemos. Como já se diz, a geração da informação e das redes sociais, é muito mais fácil ter acesso ao que acontece agora na vida de todo mundo, né? Ao que pensa o mundo, mas não há novidade nisso, nem mesmo isso é novo, debaixo do sol e debaixo do céu, como temos aprendido. Mas este termo vem equilibrar, também vem de um provérbio do mundo antigo, onde vale muito mais guardar a sabedoria, guardar um coração sábio, do que guardar uma cidade, do que guardar um tesouro. É um provérbio semelhante que é aqui transmutado também por Salomão. Há muito reconhecimento no mundo antigo para o guerreiro valente, para aquele que conquista uma cidade, para aquele que é o herói da batalha. Há muito reconhecimento nisso, há muita realização nisso. E Deus pega aquilo que marca a essência da conquista do homem daquele tempo e diz: isso não é importante, mas vale aquele que guarda coração longânimo e domina, controla o seu ímpeto, o seu ânimo, o seu espírito. Nem tudo vai ser como você quer, e o que de fato for como você quer, ou será uma vez das duas determinantes, uma, né? Ou porque concordou seu coração com o coração do Senhor, sua vontade está em sintonia com a vontade do Senhor, é o que buscamos em oração, ou você está entregue a si mesmo, sob juízo do seu próprio pecado, pois assim o colocou o Senhor. De toda sorte, o Senhor definiu, para o bem ou para o mal. Guardar, ser homem paciente, longânimo, deter domínio próprio. Falávamos sobre algo semelhante, inclusive no estudo dos nossos livros com nossos jovens. É priorizar o que deve ser priorizado, e temos falado muito sobre isso, em vários aspectos, em várias abordagens, em várias narrativas. Um homem cristão, um homem de Deus, precisa ser equilibrado. Falamos sobre reverência, falamos sobre a postura do homem em vários aspectos, e hoje falamos sobre a necessidade de que tem um cristão de ser equilibrado, controlado, comedido. Há algumas décadas atrás, a honra ainda tinha um lugar na sociedade, a qual não mais o detém. Que importa a honra? Importa agora é a satisfação absoluta. Não há honra, não há respeito, não há cuidado, todo mundo quer dizer o que quer dizer em qualquer lugar, não há mais respeito para com o outro, para com lugares específicos,
só a esbórnia, a balbúrdia, a confusão. Equilíbrio para quê? Manifesta em seu coração, doa quem doer, vou dizer, equilíbrio para quê? Não. Você não é filho dessa geração. Se foste feito filho de Deus em Cristo, as coisas serão diferentes. Um cristão precisa de ter domínio dos seus desejos, controlar o seu ímpeto, o seu espírito. Isso só vem de sua sujeição ao Senhor deste espírito. Se equilibrados os nossos ânimos, vamos ver alguns cenários aplicados aqui. Por exemplo, talvez você tenha um amigo muito querido, talvez você tenha um colega de trabalho que tenha falhado com você, tenha agido de má fé com você, tenha lhe agredido, tenha lhe usurpado. Talvez se ele tenha emprestado algum dinheiro e ele tenha desaparecido. Parece que aconteceu aqui. Talvez se ele tenha sido difamado, ele tenha contado mentiras a seu respeito, maledicente, fofocado, falado mal, dado mau testemunho. Talvez o mau testemunho nem foi mal, você fez isso mesmo, mas expôs aquilo que estava em secreto. Não precisava falar, né? A questão é, nem sempre as coisas vão como nós planejamos, seja nos nossos relacionamentos, seja em qualquer aspecto da vida. Nem sempre você vai entregar o melhor trabalho possível na sua carreira e vai ser reconhecido por isso, ou vai ser recompensado por isso. Pastor, eu chego cedo, eu saio tarde, eu dou meu sangue, às vezes literal, aqui nesse trabalho. O cara que chegou depois, só porque ele sai para cerveja com o chefe, ganhou promoção antes de mim, está no meu lugar. Não há nenhum pecado, irmãos, em nós desejarmos reconhecimento, mas nos sujeitarmos a sermos satisfeitos apenas quando tais coisas acontecem, além de idolatria, em estultícia. O que é estultícia? É agir como louco, achando que fazer a mesma coisa vai dar um resultado diferente. É estulto. Olha só, eu deixei aqui, vou ver o que vai dar, não dá em nada. Tolo. Não podemos, irmãos, estar equilibrados e dispostos a servir ao Senhor porque as coisas nos vão muito bem, porque estamos satisfeitos, porque estamos contentes. Não estou contente, vou ficar em casa. Pois fique mesmo. Se é isso que condiciona a sua vida de culto, fique em casa. Resultado não vai mudar. Não perca seu tempo, portanto. Um homem que não está sujeito aos desejos do seu coração, não é um homem que não tem desejos do coração. É um homem que no centro desse coração está o Cristo e não a si mesmo. Então ele se frustra, ele se satisfaz e continua em qualquer circunstância contente em todo o tempo, satisfeito em todo o tempo. Um homem que sabe equilibrar esta condição é um homem que está se unindo à sabedoria. E essa condição está em todos os aspectos. E isso não é ser negligente quanto ao erro. Vimos aqui o exemplo do cara que contou o que não devia contar, né? Mas esse cara não devia fazer isso de fato. Mas você que errou e está em pecado não deve permanecer em pecado. É a hora de receber o bom termo da palavra, um conselho além do abraço. Quer dizer, querida, por aí não. Fale com o Senhor, fale com o seu pastor, procure ajuda. Estou aqui, se é algo que você possa fazer, já ajude. E quando isso não aconteceu, este seu amigo não deve se tornar seu inimigo por causa disso. Porque pessoas falham, pessoas erram, especialmente pessoas novas na fé. E veja, pessoa quando novo na fé, vou chamar aqui também de fraco na fé, porque novo na fé parece só aquele que chegou ontem na igreja. Mas o fraco na fé é aquele que tem 40 anos de igreja e continua no princípio da vida com o Senhor, sem crescer em conhecimento, sem progredir naquilo que já temos aprendido, em sujeição.
em serviço. Não são anos de casa que moldam conduta cristã, mas sacrifício, sujeição, conhecimento e serviço. Eu tenho aprendido. Há necessidade disso. E às vezes você tem um amigo fraco na fé. Como esperar deste fraco na fé posturas de força na fé? Sem acompanhá-lo, sem instruí-lo, não há de acontecer. Como esperar, se um irmão que está em pecado, como esperar da parte dele o bom termo do conselho, o bom termo do equilíbrio? Não vai. Ele não deve permanecer nessa condição, você deve orientá-lo, deve fazer uso da liderança eclesiástica para o fazê-lo, mas não há como esperar um resultado diferente daquilo que não tem como propor. Aí agora você não recebeu o que precisava, o que esperou quando não poderia esperar, e agora a culpa é da sociedade, a culpa agora é desse cara, eu não quero mais olhar na cara desse cidadão. Irmão, já volto a lembrar, você não precisa ter total afinidade, ou mesmo igual afinidade com todos os membros da família da fé, mas dispor de paz, longanimidade, bom termo da Sagrada Comunhão com todos. Mas este é um mero exemplo, porque a extensão do que somos aos outros depende da aplicação do que somos em nós. Precisamos controlar o nosso ímpeto, segurar os nossos ânimos, parar de agir com compensação. Isso é muito comum, tudo que acontece com a gente, né? Tem um colega, hoje não sei nem muito como está, colega de seminário. Ele tinha muitas dificuldades em estudar e ele entrou no seminário antes de mim, saiu bem depois, porque era muito difícil para ele estudar, e quando ele tirava uma nota ruim numa prova, ou num trabalho, ou em alguma coisa, ele ia lá tinha uma lanchonete perto do seminário chamada Banza praticamente frequentada só por seminaristas, né? Tinha até culto na lanchonete. A junta de missões de seminário fazia culto lá, se pescou e direto. Mas era a nossa lanchonete. Então, de vez em quando, se você via fulano no Banza com muita coisa na mesa, você podia saber. E ele não foi muito bem, porque nesse dia ele pedia salgado assado, salgado frito, pão na chapa, pão comum, café puro, café com leite, suco, milkshake, sobremesa. E às vezes ele chegava lá na hora do café, dava hora do almoço, ele comia um empadão. E ele não era gordo não, ele só era enrolado. Mas fulano foi bem hoje não, vamos lá sentar com ele. Não, a ideia é ele. E estava lá. E qualquer coisa, a gente foi fazer a gente tinha 4 vezes por ano viagens missionárias com o seminário, e também frustrado ainda nessa viagem, ele falou, vou ali comprar um energético para mim. Um energético que a gente estava acostumado a comprar ali por 6, 7 reais, mas como a gente estava num lugar diferente, num grande centro, ele estava 25, muito caro. Hoje deve ser 50, hoje tem muitos anos, 25. Aí eu falei, meu Deus, sai fora, né? A gente foi embora, e me vem ele com 6 latas, porque a gente vai ficar muito tempo aqui, né? Andando aqui, 6 latas. Aí na outra semana, a verba que a igreja me mandou não está dando, não sei o que. Mano, eu imagino por quê. O que é isso? Ele estava numa igreja como seminarista, e a igreja teve algum desencontro com ele em algum tema. Ele pegou e saiu mesmo, e falou, não fico mais lá não. O que aconteceu? Ele sempre terminava um texto ensinado com uma pergunta um pouco provocativa, e o pastor pediu para não, essas perguntas provocativas não. Às vezes as senhorinhas ficavam com a cabeça girando em casa, o que é isso? Aí pediu para ele parar com as perguntas provocativas, ele não gostou não, aí saiu. Aí falou, vamos arrumar outra igreja para você. Arrumamos uma outra igreja para ele. Aí
E aí, foi lá, visitou? Ah, não vou não. São 2 horas de ônibus. A vontade é, então te vira aí, né, miserável? Se vira aí. Ah, vamos estudar junto para ver se dá. Então a gente fica lá, gasta um tempo, tudo. Subiu. Nunca mais foi nos estudos. A gente se organizou, marcou o dia, estava lá. Apareceu. Eu falo, ninguém me ajuda quando eu preciso? Não, né? Não. O meu interesse não é aqui expor os desatinos de um irmão, até porque ele não se enquadra mais nessa categoria. Ele não apenas casou-se com a sabedoria, mas casou-se com sabedoria e casou-se bem, e a esposa deu um jeito nele. É um jeito que a gente não podia não, mas ele recebeu. Hoje está ordenado, é pastor, e ao que nos parece está indo tudo bem. Aquele cenário ficou para lá. Mas quão comum é a gente reagir assim? A gente tenta, pensa em uma coisa, se frustra, aí se lança num buraco, se lança num problema, e geralmente financeiro. Como a compensação financeira não está no coração do povo? Deu ruim numa parada, compra um negócio na internet. Eu estou cansado, não tenho dinheiro, mas vamos lá fazer aquela sequência de lanche. Paga para geral. Isso não é exclusivo do mundo não, filho. Isso acontece. Aí está uma rabuda financeira, desculpa a expressão, e está aqui agora pedindo a Jesus a luz. Mãe, ele vai dar a luz, relaxa. Mas quem te colocou nessa circunstância? E como você acha que será liberto dessa condição se você continua se colocando nessa circunstância? Buraco, meu amigo, a única coisa, quanto mais você tira de dentro, mais fundo você fica. Nós nos colocamos constantemente em situações de complicação porque não dominamos o nosso ímpeto, porque não controlamos os nossos desejos e queremos falar, e queremos fazer, e queremos dizer, doa quem doer, sendo que no fim, além de doer em outros, só vai continuar doendo o seu, não vai te resolver nada não. Não temos como sermos cristãos e não sermos pacientes, equilibrados, longânimos. Não temos como ser assim sem sacrificar a nossa vontade e desejo, sem sujeitar a nossa vontade e desejo e submissão ao Senhor. Não vai acontecer. E você vai continuar enrolado. Estamos falando de um ponto, mas estamos falando de todos os pontos. A sujeição precisa acontecer. Você tem que controlar. Você está lá constantemente discutindo com sua esposa, querer fazer valer a sua vontade, sua autoridade, sua autonomia, ou vice-versa. Se não há sujeição, se você não controla o seu ímpeto, essa briga tem fim não, irmão. E oportunidade para comer você vai ter todo dia. Mas não vai ter fim, até que um belo dia você vai ter certeza, você nem sabe porque começou, porque a briga é rotina mesmo. Você já ouve de lá? Vai começar, vamos lá. Começar. Que isso? Desgaste atrás de desgaste. Ela fala, pastor, o casamento está acabando. Por vias literais ele nem começou. São 2 pessoas juntas, mas isso é casamento? Somos cristãos, estamos falando de um padrão. Um padrão bem encontrado neste livro, inclusive. Tentei, queria X, não consegui. Até na brincadeira, se um cara vai jogar um videogame, né? Você só ouve videogame, vai jogar um futebol, vai ter uma pelada com os caras. Você só ouve supapo, palavrão, insatisfação, xingamento. Rapaz, não é para distrair, não era para gente cansado, sair alegre, de boa. Sai uns homens bravos, se encarando, reclamando um do outro. Do outro dia vê na rua lá aquele miserável. Não era para ser, não, cadê a alegria? Mano, o que é isso? O cara do videogame, um dia desse eu vi um negócio no Instagram, eu nem sei que jogo era, o menino estava jogando, aconteceu um negócio, ele varejou o controle da TV, aí quebrou a TV, agora ele não tem jogo, né? Agora quebrou a TV. O que é isso? Não era para ser um momento de relaxamento? Também
também não desfrutamos do bom termo da vida por nunca nos estabelecermos em bom termo para a vida. A frustração é o que nos causa toda a ansiedade, de maneira geral. É sempre esperarmos conseguir o que queremos, e quando não conseguimos, perdemos a ponta da corda, perdemos as perspectivas, as expectativas, e que o resto que vá para o espaço. Um cristão não pode ser assim. Planejou-se de um momento, fez diligentemente, cumpriu aquilo que lhe cabia, não deu certo, glória ao Senhor e agradeça a Deus por esse livramento, que não era para dar certo mesmo não, e continue se submetendo a Ele. Se a nossa santidade clarifica a nossa visão, limpa o nosso coração, a fim de conseguirmos nisso agir de maneira diferente. Se você está com um problema no teu trabalho, porque não está conseguindo se equilibrar, não está conseguindo não discutir com o teu chefe, não está conseguindo não se frustrar, você não vai investir em melhores maneiras de trabalhar, ainda não. Você vai investir na sua santidade, que te dará condições e ferramentas para melhor trabalhar, para melhor ser, para melhor viver. Está com problema no teu casamento? Investe na tua santidade. Está com problema na criação dos teus filhos? Investe na sua santidade. Está com problema de relacionamento com seus amigos, sejam cristãos ou não? Investe na sua santidade. Não há como dominar os seus ânimos, seu ímpeto ou seu espírito, sem se sujeitar ao Espírito do Senhor, sem investir na sua santidade. Impossível. Nunca seremos a igreja que queremos ser e devemos ser, sem investirmos em nossa santidade. Primeiro degrau, a coisa é simples, irmão. A gente pensa, a vida com Cristo é um negócio muito doido. Primeiro, é um negócio muito doido mesmo, mas os passos são simples. Se sujeite, busque Ele em conhecimento e sirva Ele com dedicação. Acabou. O resto vai se alimentando e ferramentando. A gente quer pular o passo simples e quer lá ouvir a voz de Deus, do estrondo, do relâmpago, do barulho das ondas, e que Deus me fala, o meu coração pulsa, e eu vou lá e faço. Meu irmão, fique maduro, e talvez isso aconteça. Nunca ficará maduro, enquanto de maneira ordinária e diligente, não investir na sua vida com Deus, com disciplina, todos os dias. Fala para mim, meu irmão. Claro. Talvez não, com certeza maior, sempre maior e pior. Mas tem uma notícia boa: tu não te afliges mais. Sou perseguido. Sou perseguido. Glória a Deus, sou perseguido. Aí o outro conseguiu e eu não. Glória a Deus por isso. Você se alegra com ele, cara. O que te impede? Olha, geralmente é muito difícil, né? A gente se alegrar com o que os outros conseguem, com as conquistas dos demais, até para cristãos. Estou aqui trabalhando, estou aqui com meu carro velho, fulano lá não está pagando nada, todo ano troca de carro. Já fala aí, deve estar devendo. Aí você já tira da inveja, já leva para maledicência, já transforma em fofoca, já vira quase intriga e contenda. É uma cadeia de pecados, cara, que começou do quê? Na sua frustração, na sua insatisfação. Porque nada nunca está bom para você. Aí o agente das trevas vai deixar tudo ruim para o resto do mundo também, porque não está bom para você. Alguém não correspondeu ao que você esperava, solta os cachorros lá, bota ele no lugar dele. Ô meu irmão, isso não é evangelho. Não pode ser. Um coração equilibrado por si mesmo, por natureza. Então, o que importa o que vai vir? Ele está seguro, ele está sadio, ele está saudável. Para isso precisa de constância, profundidade, regularidade. Lembra tudo que nós falamos sobre disciplinas espirituais? Tem que estar lá, todo dia. Mas tudo é prioridade no lugar da nossa vida devocional. Tudo tem primazia no lugar do nosso compromisso com o Senhor. Nós somos importantes. Nosso trabalho é importante. Criar nossos filhos é importante. O Senhor sabe disso. Essas são as desculpas, né? A provisão do lar, dos filhos, é compromisso do crente. Qual destes é primário? Nenhum. Buscai, pois, em primeiro, único, exclusivo lugar, o quê? O reino e a justiça.
De quem? De Deus, irmão. Não é a tua, não. A nossa a gente procura na hora, né? No termo que for, no tom que tiver. De Deus. Aí depois você busca as outras coisas? Não. E todas as outras coisas vos serão. Quer crescer tem um terceiro. Não é tu não, vos serão. Não é você. Ele é crescendo. Mas a gente quer fazer o trabalho dele e o nosso deixar para ele. Não é assim. Precisamos aprender a estar contente a tempo e a fora do tempo para a glória do Senhor. Precisamos nos equilibrar, nos resignar a esta condição. Os filhos de Israel, em Jeremias, temos aprendido que se curvaram-se a si mesmos e não aprenderam a se sujeitar, e 70 anos passaram no exílio para que a nova geração, a geração que saísse do exílio, aprendesse essa condição. Será que precisamos nós passar por um exílio? Será que já não passamos nós por exílios? Exílio não é só escravidão em país estrangeiro não, né? Quantas vezes estamos aí há tantos anos a fio presos nas mesmas dificuldades, praticantes dos mesmos pecados, nos frustrando nas mesmas circunstâncias? Abandone essa condição, abrace a condição do Evangelho, para também poder se sentir abraçado pela paz que emana dele. Isso é necessário, dói, é difícil, é culto, por isso que o culto é sacrificial, é o que diz a palavra. Trata-se de um ensino muito simples, irmãos, mas que é tão necessário e urgente na nossa vida. Precisamos sujeitar o nosso coração ao Senhor, não podemos esperar resultado diferentes da mesma equação. Se não mudarmos elementos dessa equação, nunca desfrutaremos de um resultado diferente. Se não procurarmos nos controlar, segurar os ímpetos, reconfigurar as nossas prioridades, nunca vamos